Olá, bem-vindo. No Sudão aumentam os protestos e também a força. A Associação dos Profissionais Sudaneses chama de massacre aquele que foi o dia mais sangrento dos protestos desde o golpe de Estado de 25 de outubro. Acusa o governo de crimes contra a humanidade e atribui às forças militares no terreno o que chama de assassínios premeditados. O Sindicato dos Médicos Pró-Democracia confirma a denúncia e diz que as vítimas mortais foram atingidas na cabeça, pescoço ou tronco e que os feridos foram perseguidos até aos hospitais. Há vários relatos de granadas de gás lacrimogéneo atiradas contra ambulâncias e hospitais. Foi o dia em que pelo menos 15 manifestantes foram mortos pelas forças leais ao general Abdel Fattah al-Burhan. A Human Rights Watch no Sudão diz que tudo o que sucedeu no terreno demonstra que os militares levaram a tomada de poder a um nível, ou levaram a tomada de poder a um novo nível, com níveis extremos de brutalidade contra os manifestantes. Mas os sudaneses vão permanecer nas ruas e dizem que o povo é forte e não voltará atrás. O diretor de Khartoum, da polícia de Khartoum, já veio defender as forças de segurança contra as acusações de uso de métodos violentos para conter os protestos. O tenente-general Zain al-Bidan Otaman fala em infiltrados e sabotadores. مع المظاهرات مع الوقفات مع وبالإضافة نحن أخواننا دي التدعم بتمشي لأن ما عندنا تسليح ناري. لو ما وصلنا احنا بالشرطة على أساس إنه بدينا في إجراءات ونبدأ ونتحرك ونمشي نشوف نكمل الإجراءات المعروفة ونمشي للمستشفى نمشي المشرحة نشوف الشهداء نشوف الإصابات دي ذاتها من وين. A ONU condenou o homicídio de mais de 30 pessoas e a repressão militar no Sudão. É uma declaração do porta-voz das Nações Unidas. We have seen yet again the de facto authorities use excessive force against protesters yesterday, resulting in the deaths of reportedly 15 people so far and an unconfirmed number of injuries. This brings the death toll of peaceful civilian protesters to 37 since the beginning of the protest against the October 25th coup. We strongly condemn this repeated use of excessive force against peaceful demonstrators and renew our call upon the de facto authorities and the security forces to exercise restraint and refrain from committing further human rights violations. All those detained as a result of the protests and those held since the October 25th coup must be released. No vizinho Sudão do Sul, os esforços são para consolidar a paz. O país vive um conflito de quase uma década com constantes avanços e recuos. A ONU tem defendido o combate às armas de fogo ilegais como essencial para a paz e o desenvolvimento, assim como a proteção eficaz dos cidadãos. O enviado especial das Nações Unidas no Sudão do Sul foi ver em que condições operam os próprios militares, a quem compete proteger os cidadãos. Was to visit a training center and to get a visual sense of what it's like for the trainees and instructors at these training centers, and I must say the conditions are miserable, clearly inadequate, and this is something that requires attention, and we'll be taking it up with our interlocutors in Juba. Na Líbia passou a ser raro o dia em que não surge um novo candidato presidencial. Chegou agora a vez do antigo ministro do Interior fazer o anúncio. A candidatura de Fatih Bechaga eleva para 15 o número de candidatos oficialmente registados para as eleições de dezembro. Nesses 15 estão incluídos Saif al-Islam Gaddafi, filho do presidente Muammar Gaddafi, derrubado e morto em 2011, e o antigo general do regime de Gaddafi, Khalifa Haftar, conhecido como o Homem Forte do Leste ou o Senhor da Guerra na Líbia. Desta vez o candidato vem garantir que o país não vai regressar ao passado. وليبيا بإذن الله لن تعود قبل سنة 2011. ليبيا بإذن الله سوف نبنيها وتكون ليبيا الجديدة مختلفة تماما عن ما كان في السابق، وسوف تنتهي هذه المعاناة وهذا الألم وهذه الدموع وهذه الدماء. Está agora na Nigéria o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, teve de voltar a justificar que o envolvimento de Washington
nas infraestruturas do continente africano não é uma competição com a China, mas sim uma questão de princípios. O chefe da diplomacia da Nigéria disse que o país está encantado com o apoio dos Estados Unidos à ação climática. Again, this is not about China or anyone else. It is about what we would like to think of as a race to the top when it comes to those investments. So it's not simply the resources themselves. It's how they're used and according to what principles. We're hoping also that the US, and we're delighted to have the US back supporting the multilateral system and back in the climate change, finding a solution on climate action. And so we're also hoping that the US will push the other industrialized countries to make good on this promise, because we certainly need this kind of financial support to be able to put in place all the actions that we need for mitigation and for adaptation. No campo de jogos de uma escola em Addis Abeba, na Etiópia, milhares de voluntários civis recebem treino militar e aplaudem o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, prontos para defender o capital ou a capital contra o avanço das forças de Tigray. São homens e mulheres dispostos a tudo para estar ao lado do governo e defender a cidade. O conflito na Etiópia está a aproximar-se da capital, com confrontos entre os militares do regime e os combatentes da região norte de Tigray. Os combatentes de Tigray, que têm ganho força nos últimos dias, depois de se unirem a outro grupo armado, o Exército de Libertação Oromo, no objetivo comum de pressionar a saída de Abiy Ahmed. A ONU está preocupada com as prisões que têm acontecido. Homens que se autodenominam oficiais cidadãos patrulham as ruas de Addis Abeba à noite em busca de potenciais membros das forças de Tigray. ጁንታው ይጠፋል። እነሱ ጥቂት ናቸው፣ እኛ ግን ብዙ ነን። ስለዚህ አንድ ነን፣ አንድ ሆነን ተባብረን ኢትዮጵያን እናስቀጥላለን። አመሰግናለሁ። We are fighting with the TPLF in front, and we are fighting the international community with propaganda. They are also fighting us with a false propaganda. Enquanto os países ocidentais estão já a fazer reforços na vacina da Covid-19, como a terceira dose, muitos países africanos ainda esperam pelas primeiras doses. Os países mais ricos têm 15 vezes mais vacinas disponíveis do que os mais pobres. No Malawi, por exemplo, apenas 3% da população foi vacinada. Nos arredores da capital, um grupo de enfermeiras formou uma equipa móvel de vacinação para tornar mais próxima a relação e conquistar a confiança das pessoas. Muitos residentes não têm dinheiro para se deslocarem a um centro de vacinação e há ainda muita desinformação ligada à toma da vacina para desmistificar. A falta de vacinas cria também alguma desconfiança nos serviços de saúde. Quem toma a primeira dose teme que não haja vacinas disponíveis para a segunda. There are so many misconceptions here that maybe when they get vaccinated they will die in the next 2 years. Others are saying that when they get vaccinated they'll be infertile. People are failing to come. That's when we decided that we should take the vaccine to them. There used to be a shortage, and that affected the delivery as well, because people lost trust on us, because they were saying like, you are giving us AstraZeneca, but sometime back you didn't have the stock. So how sure are we that when we get the first vaccination today, we are going to get the next one in the next 12 weeks? O príncipe Carlos e a mulher Camila estão de visita ao Egito, naquela que é a primeira viagem do casal real para fora do país desde o início da pandemia. É também a primeira visita ao Egito desde há 15 anos. Querem, com esta visita, promover a tolerância e cimentar laços bilaterais, para além dos encontros com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi. Os duques da Cornualha visitaram a mesquita de Al-Azhar, no Cairo, e as pirâmides de Gizé. Mantiveram contacto também com líderes religiosos muçulmanos. Gathering by this wonder of the ancient world, we are reminded of miraculous feats. Indeed, Herodotus reminds us that Egypt has more wonders in it than any other country in the world, and provides stone circles in England. The pyramids remind us of a connection to our planet
that we have over time forgotten. We should heed such wisdom and rediscover a sense of the sacred by learning to live within the bounds of nature rather than thinking we can go on ignoring. E assim termina este Zoom África. Obrigado pela preferência. Bom fim de semana.